você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o meu, o seu, o nosso único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar conosco através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum programa, para você não perder nenhuma jornada antenada. Deixe também o seu like e também o seu comentário. Você também pode participar pelo Facebook. Nosso Facebook é Rádio AE. Rádio AE é o nosso Facebook. Tem o nosso aplicativo também que você pode baixar na Google Play e na Apple Store. De graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é levinho. E também tem as redes sociais da Antena Esportiva para você participar e para você curtir. Tem o Twitter, que é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso 1011 da Loteca, a gente vai falar da Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente dá aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Na Bet Nacional tem vários mercados, além do resultado final, tem número de gols, tem número de escanteios, tem ambos marcam, então tem muita coisa legal lá na Bet Nacional. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela para você que está no YouTube e no Facebook, e na hora de fazer o cadastro lá na Bet Nacional, é só você colocar o código BEANTENA, código que também está na sua tela para você que acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois do recado da Bet Nacional, vamos agora falar sobre o concurso 1011 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio no patamar inicial de R$300 mil. 300 mil reais é o prêmio para quem gabaritar, para quem acertar os resultados dos 14 jogos do concurso da Loteca deste final de semana. Os jogos estão aparecendo na sua tela para você que está no YouTube e também no Facebook. Vamos à programação. Jogo 1, São Paulo e Flamengo. Jogo 2, Botafogo e Ceará.
Jogo 3, Juventude e América Mineiro. Jogo 4, Bahia e CSA. Jogo 5, Ipiranga e Manaus. Jogo 6, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Avaí e Corinthians. Jogo 8, Cruzeiro e Tombense. Jogo 9, Novo Horizontino e Londrina. Jogo 10, Fluminense e Cuiabá. Jogo 11, Palmeiras e Goiás. Jogo 12, Remo e Aparecidense. Jogo 13, Fortaleza e Internacional. E jogo 14, Atlético Mineiro e Atlético. Portanto, temos jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C, ou seja, as três principais divisões do futebol brasileiro. E a gente vai começar a analisar todos esses jogos aqui no Som da Antena Esportiva. Começando pelo jogo 1, São Paulo e Flamengo, que se enfrentam neste sábado às 8h30 da noite no Morumbi, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 10º colocado com 26 pontos, o Flamengo é o 5º com 33. Na rodada do último final de semana do Brasileirão Série A, o São Paulo perdeu fora de casa para o Atlético por 1-0 e o Flamengo em casa bateu o Atlético Goianiense por 4-1. Pelas competições continentais, neste meio de semana, o São Paulo venceu o Ceará pelo placar de 1-0, enquanto o Flamengo bateu o Corinthians fora de casa por 2-0. Como mandante na temporada, o São Paulo, acumula 78% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 60% de aproveitamento. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o São Paulo, 33% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Flamengo. Isso porque o São Paulo venceu apenas uma das 9 partidas pelo Brasileirão Série A. E o São Paulo venceu 5 dos últimos 10 duelos como visitante, enfrentando o Flamengo. Já o Mengão venceu apenas 3 das 10 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, um desempenho fraco, e venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos como visitante contra o São Paulo em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Botafogo e Ceará. Sábado, 4h30 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 12º com 24 pontos e o Ceará é o 14º com a mesma pontuação. Na rodada do final de semana, o Botafogo perdeu para o Corinthians pelo placar de 1-0 fora de casa e o Ceará em casa perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Ceará perdeu para o São Paulo fora de casa por 1-0 no jogo de ida das quartas de final. O Botafogo teve a semana toda para trabalhar, não teve compromisso neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Luiz Castro conseguiu 1 vitória e 4 derrotas, enquanto o Ceará, do técnico Marquinhos Santos, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 52% de aproveitamento e o Ceará, como visitante, tem 59% de aproveitamento. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Botafogo, 37% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Ceará. Vamos saber o porquê deste equilíbrio e por que o empate está sobressaindo. O Botafogo venceu apenas 3 das 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e, além disso, acumula um jejum de 5 duelos como mandante contra o Ceará, 5 duelos sem vitória. Já o Ceará acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A e o Vozão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Botafogo. Jogo 3, Juventude e América Mineiro, sábado 4h30 da tarde no Alfredo Jaconi, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 20º e último colocado com 16 pontos e o América Mineiro é o 13º com 24 pontos.
Na rodada passada, o time da Serra Gaúcha perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0, fora de casa, enquanto o América Mineiro, em casa, bateu o Avaí pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o América Mineiro vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2022, o Juventude tem 37% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante em 2022, tem 36%. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Juventude, 33% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o América. O Juventude venceu apenas 2 das 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e, além disso, acumula um jejum de 5 duelos sem vitória sobre o América Mineiro. Por outro lado, o América Mineiro sofreu 7 derrotas nas 10 partidas como visitante que fez até agora neste Brasileirão Série A. E, além disso, o América Mineiro acumula um jejum de 3 duelos sem vitória como mandante, enfrentando o Juventude. Jogo 4, Bahia e CSA. Duelo nordestino que acontece nesse sábado às 4h30 da tarde na Arena Fonte Nova pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O Bahia é o terceiro com 37 pontos e o CSA, dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 20 pontos. Na rodada passada, o Bahia bateu o Náutico por 3-0 em casa e o CSA em casa perdeu para o Ituano por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o alagoano, o CSA, o azulino, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Bahia tem 62% de aproveitamento e o CSA, como visitante, tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 57% de chances de vitória para o Bahia, 28% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o CSA. Isso porque o Bahia sofreu apenas 2 derrotas nas 11 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série B. Além disso, defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante, enfrentando o CSA. Por sua vez, o CSA venceu apenas 1 das 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série B e o time alagoano venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Bahia. Jogo 5, Ipiranga e Manaus. Sábado, 6 da tarde, no Colosso da Lagoa, em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, pela rodada 18 do Brasileirão Série C. É a penúltima rodada da primeira fase. O Canário é o 12º com 22 pontos e o Gavião do Norte é o 13º com os mesmos 22 pontos, as duas equipes com as campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada, o Ipiranga em casa bateu o Mirassol por 2-1 e o Manaus em casa empatou com o Botafogo Paraibano em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Manaus vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Manaus não sabe o que é vencer há 4 jogos. Como mandante na temporada, o Ipiranga tem 70% de aproveitamento e o Manaus, como visitante, em 2022, acumula 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Ipiranga, 57% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Manaus, já que o Ipiranga sofreu apenas 2 derrotas nas 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série C, e Ipiranga e Manaus empataram todos os 2 duelos que realizaram em toda a história. Isso foi no Brasileirão Série C do ano passado. Os 2 times, portanto, empataram os 2 jogos.
Já o Manaus acumula um jejum de 3 partidas, sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série C, e o Gavião do Norte venceu apenas 2 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série C. Jogo 6, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Sábado, 7 da noite, no Antônio Ascioli, em Goiânia, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 19º com 17 pontos e o Red Bull Bragantino é o 8º com 30 pontos. Na rodada do último final de semana, o Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo pelo placar de 4-1 fora de casa e o Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 1-0 no estádio Nabi Abichedi. No meio de semana, o Red Bull Bragantino não disputou nenhum jogo. Já o Goiás foi até Montevidéu, capital do Uruguai, e venceu o Nacional pelo placar de 1-0. Nacional que teve a estreia do atacante Luiz Soares. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jorginho acumulou 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o time do técnico Maurício Barbieri vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense acumula 60% de aproveitamento e o Red Bull Bragantino tem um aproveitamento baixo como visitante até agora na temporada, 30% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 23% de chances de empate e 53% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Atlético Goianiense saiu derrotado em todas as últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série A e o Dragão venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra clubes de Bragança Paulista, aí incluindo o Clube Atlético Bragantino. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 das 9 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o Touro Louco venceu todos os últimos 4 duelos contra o Atlético Goianiense. Jogo 7, Avaí e Corinthians. Sábado, 7 da noite, na Ressacada, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Avaí é o 16º com 21 pontos, o Corinthians é o líder com 38. Na rodada passada, o time catarinense perdeu para o América Mineiro fora de casa por 3-1, enquanto o Corinthians venceu o Botafogo na Neoquímica Arena pelo placar de 1-0. Também na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América e acabou se dando mal. Perdeu pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o técnico Santos Dumont, ou melhor, o Avaí do técnico Eduardo Barroca vem de 1 vitória e 4 derrotas. Foram 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Enquanto o Corinthians do técnico Vitor Pereira vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, na temporada o Avaí tem 52% de aproveitamento e o Corinthians como visitante tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Avaí, 21% de chances de empate e 54% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque o Avaí sofreu apenas 3 derrotas nas 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o time catarinense sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 duelos como mandante, enfrentando o Corinthians. Por sua vez, o Timão venceu todas as últimas 3 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Avaí. Jogo 8, Cruzeiro e Tombense. Sábado, 7 da noite, no Mineirão, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O Cruzeiro é o líder com 46 pontos, o Tombense é o 5º com 32. Na rodada passada,
as duas equipes não perderam seus jogos, mas o Cruzeiro ficou no 0-0 com o Brusque, fora de casa, e o Tombense, em casa, venceu o Sampaio Corrêa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Pesolano, o Cruzeiro, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro que não perde há 4 jogos. Enquanto o Tombense vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Tombense vem de 3 jogos seguidos sem perder. Como mandante na temporada, o Cruzeiro tem 86% de aproveitamento e o Tombense, como visitante, tem 24% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Cruzeiro, 36% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Tombense. O Cruzeiro venceu todas as 10 partidas como mandante que fez até agora neste Brasileirão Série B e defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Tombense. Já o Tombense acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B e o time, que é conhecido como Gavião Carcará, venceu apenas um dos últimos 6 duelos contra o Cruzeiro. Jogo 9, Novo Horizontino e Londrina. Sábado, 7 da noite, no Jorge de Biase, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O time de Novo Horizonte é o 11º com 27 pontos e o Tubarão é o 6º com 30 pontos. Na rodada passada, as duas equipes empataram pelo placar de 1-1. O Novo Horizontino recebeu o Vila Nova, o Londrina recebeu o Criciúma. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Londrina vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que o Londrina não perde há 4 jogos. Como mandante na temporada, a equipe do Novo Horizontino tem 37% de aproveitamento, enquanto como visitante o Londrina tem 29% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Novo Horizontino, 51% de chances de empate e 27% de chances de olhar e apostar na vitória do Londrina. O Novo Horizontino defende uma invencibilidade de 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, venceu apenas 4 das últimas 10 partidas pela segundona. Já o Londrina sofreu 6 derrotas nas 10 partidas como visitante neste Brasileirão Série B e o Londrina sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 10, Fluminense e Cuiabá. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 3º com 35 pontos e o Auriverde Pantaneiro é o 17º com 20 pontos. O Cuiabá dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Fluminense empatou fora de casa com o Santos em 2-2 e o Cuiabá em casa recebeu o Fortaleza e perdeu pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Então, o Fluminense invicto, enquanto o Cuiabá vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Fluminense tem 72% de aproveitamento contra 45% de aproveitamento do Cuiabá. De acordo com as probabilidades, 64% de chances de vitória para o Fluminense, 21% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Cuiabá. Vamos saber o porquê desse amplo favoritismo do Fluminense.
o tricolor das Laranjeiras venceu todas as últimas 5 partidas como mandante, isso por todas as competições. E o Fluminense ainda por cima defende uma invencibilidade de 12 partidas por todas as competições. Já o Cuiabá sofreu 8 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o Cuiabá jamais venceu o Fluminense na história do duelo. Jogo 11, Palmeiras e Goiás, domingo 4 da tarde no Allianz Parque, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder com 42 pontos e o Esmeraldino é o 11º com 25 pontos. Na rodada passada, o Palmeiras venceu o Ceará por 2-0 na Arena Castelão e o Goiás recebeu o Coritiba e venceu por 1-0. O Gustavo Morínigo estava sendo procurado por diversos clubes. Na verdade, Gustavo Morínigo é o técnico do Coritiba. Na rodada deste meio de semana das competições continentais, o Palmeiras visitou o Atlético Mineiro e empatou em 2-2 pelo jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conseguiu 4 vitórias e 1 empate, do Abel Ferreira. O Cuca é do Atlético Mineiro. O técnico do Palmeiras é o português Abel Ferreira, que nos últimos 5 jogos conquistou 4 vitórias e 1 empate. Enquanto o Goiás vem de 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Palmeiras tem 83% de aproveitamento e o Goiás, como visitante, tem 49% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o Palmeiras, 30% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Goiás. Isso porque o Palmeiras venceu 6 das 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e o Verdão acumula um jejum de 3 duelos sem vitória sobre o Goiás. Por outro lado, o Esmeraldino venceu apenas 2 das 10 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e o Goiás sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Palmeiras. Jogo 12, Remo e Aparecidense, domingo 5 da tarde no Bampará Baenão, pela rodada 18 do Brasileirão Série C. O Remo é o 8º com 25 pontos, mesma pontuação da Aparecidense, duas equipes com as mesmas campanhas. Na rodada passada, o Remo bateu o Ferroviário por 2-1 em casa e a Aparecidense em casa foi surpreendida pelo Atlético Cearense, derrota por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Belém do Pará conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o time de Aparecida de Goiânia vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Remo tem 72% de aproveitamento e a Aparecidense, como visitante, tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Remo, 35% de chances de empate e 31% de chances de vitória para a Aparecidense. Isso porque o Remo venceu 6 das 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série C e o Remo venceu apenas 4 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série C. Já a Aparecidense venceu 3 das últimas 4 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C e o time de Goiás sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas pela Terceirona. Jogo 13, Fortaleza e Internacional. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o 18º com 18 pontos, o Internacional é o 6º com 33. Na rodada passada, o tricolor cearense venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0
enquanto o Internacional venceu o Atlético Mineiro em casa por 3-0. O Fortaleza não tem compromisso neste meio de semana, diferente do Internacional, que visita o Melgar nesta quinta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Internacional do técnico Mano Menezes vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 58% de aproveitamento e o Internacional, como visitante, tem 45% de aproveitamento. As probabilidades indicam 18% de chances de vitória para o Fortaleza, 37% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Internacional. O Fortaleza venceu apenas uma das 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e o tricolor cearense venceu os últimos 2 duelos como mandante contra o Internacional. Por sua vez, o Colorado Gaúcho sofreu apenas 2 derrotas nas 10 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série A e o Internacional venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza, ou seja, mais da metade. Jogo 14, Atlético Mineiro e Atlético. Domingo, 7 da noite, no Mineirão, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Galo é o 7º com 32 pontos e o Furacão é o 4º com 34. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro perdeu para o Internacional fora de casa por 3-0 e o Atlético recebeu o São Paulo e venceu por 1-0. No meio de semana, pelas competições continentais, o Atlético Mineiro empatou em casa com o Palmeiras em 2-2 e o Atlético Paranaense, ou o Atlético, recebe o Estudiantes nesta quinta-feira na Arena da Baixada pelo jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Galo não sabe o que é vencer há 4 jogos. Enquanto o Atlético do técnico Luiz Felipe Scolari vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro acumula 72%, enquanto o Atlético, na condição de visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 30% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético. O Atlético Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nas 10 partidas como mandante que fez neste Brasileirão Série A. E o Atlético Mineiro venceu todos os últimos 6 duelos contra o Atlético. Por sua vez, o rubro-negro paranaense saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Atlético venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 1011 da Loteca, repetindo o prêmio R$300 mil para quem acertar os resultados de todos os 14 jogos. Jogo 1, São Paulo e Flamengo. Jogo 2, Botafogo e Ceará. Jogo 3, Juventude e América Mineiro. Jogo 4, Bahia e CSA. Jogo 5, Ipiranga e Manaus. Jogo 6, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Avaí e Corinthians. Jogo 8, Cruzeiro e Tombense. Jogo 9, Novo Horizontino e Londrina. Jogo 10, Fluminense e Cuiabá. Jogo 11, Palmeiras e Goiás. Jogo 12, Remo e Aparecidense. Jogo 13, Fortaleza e Internacional. E jogo 14, Atlético Mineiro e Atlético. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. A aposta mínima nos canais online custa R$30. Isso porque você precisa utilizar
cartão de crédito. Se você quiser saber os detalhes de outras combinações de aposta da Lotérica, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo portal das loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, uma boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os 14 jogos da programação do concurso 1011 da Lotérica. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. O nosso programa volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook e no aplicativo da Antena Esportiva. E neste final de semana tem muito futebol para você, hein? Tem Série D do Brasileirão, com a Portuguesa da Ilha enfrentando o Nova Venécia do Espírito Santo, jogo a partir das 3 da tarde. E no domingo tem Volta Redonda e Ferroviário a partir das 7h30 da noite pela Série C do Brasileirão. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180, porque a violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.